Bom dia, queridos irmãos e irmãs presentes aqui e aqueles que vão nos seguir ainda enquanto nós estamos falando e aqueles que ouvirão aquilo que nós falamos um pouquinho a respeito da palavra de Deus nesse momento. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de Cristo e eu gostaria, para nossa reflexão hoje, fazer a leitura do Salmo 45, que fala sobre o ungido de Deus e a sua noiva. E eu gostaria de destacar apenas dois versículos, o versículo 6 e o versículo 7. Diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. O tema que eu quero trabalhar hoje é sobre a equidade. Muito pouco a gente fala sobre essa palavra, equidade. O que é equidade? A equidade é aquilo que a gente chama uma justiça que é natural. Não é a justiça do direito legal, em que você é obrigado a fazer alguma coisa porque está escrito. É a justiça que você faz espontaneamente, em amor, sem obrigação, sem imposição, sem lei, sem regras, sem normas, sem estatutos. É algo que a gente faz porque a gente é, e não a gente faz para a gente ser. Mas o que mais acontece é que há uma tendência do ser humano, por causa do pecado, que já foi tirado por Cristo, mas o que ainda permanece no ser humano, ainda é o que ele falou, a iniquidade. A iniquidade é a ausência da equidade. Porque o reino de Deus, a base dele, o cetro, o poder, aquilo que ele comanda, que Deus sempre governa tudo e todas as coisas, é o que nós chamamos equidade. Como é uma justiça natural, não imposta, em obediência, em amor, em gratidão, Jesus veio nos ensinar a viver a equidade. Mas as pessoas, mesmo sabendo tudo o que ele fez, ainda não entendem a equidade e acabam expressando a iniquidade e ainda assim chamando ele de Senhor. Por isso que nós vamos ler uma passagem no final em que ele faz uma consideração, que muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino de Deus. E aí, quando ele fala o que eles faziam, naquele dia eles vão questionar: olha, nós não fizemos maravilhas em teu nome? Nós não profetizamos em teu nome? Nós não fizemos milagres em teu nome? Em teu nome não fizemos maravilhas? E ouvirão explicitamente de Jesus, que está escrito lá em Mateus 7, a seguinte palavra: afastai-vos, vós que praticais a iniquidade. Mas assim, lendo à primeira vista, o que mais chama atenção, parece que é isso que Jesus mandou fazer. Falar no nome dele, profetizar no nome dele, fazer as coisas no nome dele. E parece que as pessoas estão fazendo em nome dele. E ele diz: não, vocês praticaram a iniquidade, porque vocês não fizeram a vontade de Deus. Porque a equidade é expressar com a vida de vocês a vontade de Deus. Então aprendi que a vontade de Deus são três descritas na Bíblia. O primeiro é crer em Jesus. Por isso que ele falou: eu sou o caminho. Nós não temos mais um caminho de volta para Deus. Nos afastamos tanto de Deus que não tem mais esse caminho. E Jesus veio falar: eu sou o caminho, que vocês podem se reconciliar com Deus. A segunda verdade que ele diz é que ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade. Então ele fala: eu me santifico a mim mesmo, para que vocês sejam santificados na verdade. E santificados na verdade, crescendo em santificação, vocês podem expressar a verdade, porque eu sou a verdade. E vocês, me conhecendo, poderão expressar
ser cristão, uma pessoa que parece comigo, para que as pessoas possam também ver, através da forma de vocês viverem, forma santa de viver, a graça e as virtudes de Deus. E ele falou: eu sou a vida não só plena, zoe, espiritual, mas também a vida eterna. Então essas três coisas fundamentam tudo que nós falamos dentro do cristianismo, que é muito amplo e que não dá para a gente fechar aqui apenas com essas considerações. Mas que é importante nós entendermos que a base toda cristã, para alcançar o que nós chamamos a equidade e expressá-la, e não nos transformarmos em iníquos, mesmo conhecendo o Senhor, ele fala: você precisa primeiro entender o que é a salvação. E a salvação é algo que ele falou: crer em Jesus. E a gente creu, e muitos creem em Jesus. Por isso que vão chamar Senhor, Senhor. Segundo ponto, isso é o que ele chama que é necessário para a gente achar o caminho de volta, retornarmos à comunhão de Deus. E Jesus fez uma obra maravilhosa para que nós fôssemos salvos. Então, agora nós sendo salvos, ele nos volta a dar uma condição de sermos santos. Santo significa separados. Separados do quê? Do mundo, do pecado e da maldade, do mal. Então, falou: agora vocês estão separados, agora vocês estão separados para voltar com a vida de vocês a servir, com as virtudes, as coisas que pertencem ao reino de Deus, à luz, e não mais ver na condição que vocês viviam em trevas. Então, esse é o primeiro ponto que ele nos ensina, que é necessário. A salvação. Para isso, ele mostra que nós devemos segui-lo. Não seguir homens, não seguir doutrinas, mas seguir a doutrina que ele trouxe. E a doutrina que ele trouxe da salvação precisa ser conhecida. Por isso que ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o meu discípulo vai me seguir, porque ele vai entender o caminho, e eu vou ensiná-lo a andar em comunhão com Deus, tendo uma condição agora não mais pecadora, mas santa, separada, não mais para as trevas, mas para ser a expressão da luz. Então o primeiro ponto em que ele nos ensina, que é necessário, é a salvação. E para isso ele fez o quê? Ele pagou o preço. Ele negou a sua divindade. Se fez homem. E como homem ele veio para mostrar para nós o caminho. E o caminho, ele falou: negue-se a si mesmo também. Arrependa-se. Tome a sua cruz. E siga-me. Expressa-me. A identidade agora não mais adâmica, mas a identidade agora de Cristo, como um pequeno Cristo, para que apareça a vossa natureza, não mais pecadora, mas uma natureza santa, para que vocês cresçam em santificação. Então, a salvação, ele já deu todas as condições para cada pessoa que crê nele, aceita ele, compreender que agora ele é um filho e uma filha amada por Deus, por adoção em Cristo Jesus. Não há mérito, não há direito, há graça. Segundo ponto, ele fala: eu quero ensinar vocês também quanto àquilo que é importante. Importante é crescer em santificação e dar graças em tudo em Cristo. E ele falou: eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Então agora ele está dizendo o segundo ponto que ele disse que ele é a verdade. Então, em Cristo e com Cristo, e expressando o Cristo que é a nossa vida, nós vamos começar a expressar aquilo que é a verdade. Sabemos o caminho, e agora nós temos também o sentido do que significa a salvação, e precisamos crescer em santificação,
quem assim faz está caminhando para um processo de maturidade cristã. Se ele ficar apenas a salvação, ele vai dizer Senhor, Senhor. Parece que o Senhor falou para a gente fazer muitas coisas em teu nome, e fizemos. E vão ouvir de Jesus no final: vocês praticaram a iniquidade, e não a equidade, porque o reino de Deus é equidade, é uma justiça natural, e não é uma justiça de direito legal, de cumprir normas. Mas nós fizemos. Ele falou: está vendo? Vocês estão buscando méritos e privilégios. E eu falei em graça, e vocês não expressaram essa realidade, permanecendo em Cristo e expressando Cristo com a vossa vida. Por isso que Paulo fala: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, temos uma identidade com Cristo, e agora uma nova natureza santa, que precisa crescer em santificação. E se a gente não crescer em santificação, a gente fica apenas com uma salvação, achando que já está tudo resolvido. E na realidade, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual nem você vê, nem os outros verão, porque a santificação não é para você ver Deus, é porque você viu o Filho de Deus, e Ele revelou o Pai para você. E agora, como um filho, você precisa revelar com a sua vida esse Pai para as outras pessoas que ainda não conhecem Ele como Pai. Amém? Terceira coisa que ele fala, que é também algo que o próprio Paulo fala, que nós precisamos crescer em santificação e dar graças em tudo em Cristo, que essa é a boa e agradável vontade de Deus. A boa vontade de Deus é crer em Jesus, vontade do Pai. Agradável, crescer em santificação e dar graças em tudo em Cristo, porque fora de Cristo a gente não consegue dar graça em tudo. E também a palavra de Deus fala em 1 Pedro 2,15, que a prática do bem vai fazer com que as pessoas, vendo a gente agir com justiça e amor, e em amor, vai transformar a mente delas, e elas não vão mais falar a respeito que não existe Deus, porque de alguma maneira vão ver em você um pequeno Cristo, uma expressão de Deus, que as pessoas vão olhando e falando: eu não posso mais dizer que Deus não existe, porque hoje eu vi uma centelha de luz em alguma pessoa que revelou quem Deus é. E aí, a última parte que Jesus nos dá é aquilo que é essencial. O que é essencial? A prática da justiça em amor. Por isso que ele fala aqui que o reino de Deus, o cetro do reino de Deus, é basicamente duas coisas: justiça e equidade. Não é direito, é justiça e equidade. E aí nós entendemos que o que é essencial é ter comunhão com o Pai, com o Filho que Ele enviou, na unção do Espírito Santo, porque é o poder que nós temos agora para poder viver essa vida que Ele nos deu. Uma vida zoe, não a vida psique que a gente vivia para a gente mesmo, buscando os direitos, nossos interesses, nossos méritos, nossos privilégios. Não, agora eu quero viver uma vida plena. E essa vida plena significa que agora eu posso dar a minha vida como Ele deu. Nego a mim mesmo, parte da salvação, em que você recebe tudo: a condição de ser santo, a condição de ser justo e de praticar assim a justiça, porque só um justo pratica a justiça. E aí ele fala: então você tem que ter comunhão com o Pai, com o Filho, na unção do Espírito, para com poder expressar esse Cristo que agora é a sua própria vida, em que nós somos um pequeno Cristo, um cristão que vamos revelar para as pessoas o reino de Deus e a justiça em amor. Aí a pessoa pergunta assim: bom, mas eu não estou entendendo. Então vou falar, fechando o nosso pensamento, para a gente discutir depois aqui um pouco mais amplo tudo isso. A pessoa que conhece a salvação, ela entende o caminho que nós temos que percorrer. Andar como Jesus andou, em comunhão com Deus, expressando a vontade de Deus e fazendo com que nós pudéssemos, na sua forma santa de viver,
olhando para ele, poder ver o Pai através dele. Foi quando ele falou para Filipe: olha para mim, que vocês vão poder ver quem? O Pai. Aí ele olha e fala: não estou vendo. Ele falou assim: então creia pelo menos no que eu estou fazendo, a prática da justiça, sem interesse algum. Talvez assim você possa enxergar o Pai. Aí nós entendemos o que ele disse, o que é necessário, o que é importante, o que é essencial. Essas três coisas, quando ela acontece e cresce em cada um de nós, e plenifica em cada um de nós, mais perto daquilo que ele pediu para expressarmos, que é a equidade, vai acontecendo. Para resumir, para a gente fechar aqui agora, por causa do tempo, eu quero dizer o seguinte, que a equidade, para a gente entender, ela ocorre em todo setor da nossa vida. E que equidade não é igualdade. Porque quando a gente pensa em direito, a gente vai entender um direito legal. Por isso que você encontra a expressão, dentro do contexto advocatício, que perante a lei, todos os homens são iguais. Mas a equidade, que é a do reino de Deus, o cetro do reino de Deus, não é fazer todo mundo ser igual, mas é entender as diferenças individuais e amar cada pessoa individualmente nas suas diferenças, sem fazer ela ficar igual todo mundo. E o que mais acontece, até mesmo no meio cristão, é fazer uma pessoa que tem um potencial ser destruído para ficar igual a todos, para pensar igual a todos e uniformizar todos. Por isso que vai falar: nós não profetizamos, nós não fizemos, não expulsamos o demônio. Ele falou: vocês praticaram a iniquidade, porque vocês deixaram de fazer a equidade, que é uma justiça em amor, porque vocês não completaram o processo do desenvolvimento da salvação que eu dei para vocês, e não cresceram com responsabilidade e ficam ainda procurando um culpado. E Jesus falou: não tem mais culpado, olha para mim, eu me fiz culpado. Então agora você também tem que negar a si mesmo e assumir a responsabilidade de cristão, para mostrar esse pequeno Cristo aonde você se encontra. Porque senão as pessoas não vão ver. E nem mesmo você verá Deus. No final eu vou ter que dizer para você: afasta de mim. Vocês é que praticam a iniquidade. Porque vocês não entenderam a equidade. Vocês querem que todo mundo fique igual, pense igual, sente igual, canta igual, veste igual, anda igual. Não, você tem que andar como eu andei, em comunhão com Deus. Sintetizando, meus irmãos, para encerrar, eu converso com todas as pessoas, mas quando eu percebo que alguém tem medo de morrer, eu gasto tempo com essa pessoa orientando ela a respeito da salvação, que em Cristo Jesus está eliminado o contexto. Aí ela entende a doutrina da salvação. Em Cristo, então, não há mais morte. Então, a pessoa assim: aceito Jesus, maravilha, estou salvo agora. Tá bom, agora você é salvo, mas ele falou para você crescer em santificação. Mas não cresce em santificação. Mas vamos dizer que cresça. Daí a 2 anos você encontra essa pessoa e fala: e aí, como que você está? Falou: estou com medo. Mas pera, você tinha medo da morte. Não, agora a morte não tem mais medo. Jesus já morreu no meu lugar, assumiu, pagou o preço, e agora, pronto, não tem mais medo. Pela fé, estou salvo. Mas tá bom. Mas a tua responsabilidade como cristão, você está fazendo o quê? Ele fala: eu estou agora vindo na igreja, agradecendo, pedindo, pagando. Pagando o quê? As promessas que eu faço, os votos que eu faço, e estou virando um devoto. Mas não um adorador, que vem para fazer o quê? Expressar uma forma santa de vida para que os outros possam ver Deus. Aí a pessoa para e fala assim: mas agora, você está com medo do quê? Agora estou com medo de perder a salvação. É uma discussão que faz 2000 anos e estão perguntando se perde ou não perde a salvação. Quem perde e o que não perde. O que tem que fazer e o que não tem que fazer. Ponto. Voltou para o contexto do quê? Do direito.
legal, do mérito pelo que faz, e não da justiça em amor, porque já é um filho e uma filha de Deus, já é santo, já é justo, já foi salvo, e ele precisa alcançar o quê? A comunhão com Deus. Aí você dá a doutrina da santificação para essa pessoa, porque da salvação ela já entendeu. Aí você dá a doutrina da santificação, ela para, que coisa maravilhosa. Então a gente tem que dar graça em tudo, é claro, porque você já foi agraciado, você já foi perdoado, você foi amado. E antes de você pedir perdão, Deus já te perdoou. Ele te deu condição de segurança para você agora perdoar todo mundo, amar todo mundo. Você não está fazendo isso, está julgando, questionando, expulsando e não amando. Você está tirando do teu convívio e não incluindo as pessoas. Então você está praticando iniquidade. E não a equidade do reino. Aí a pessoa fala assim, entendi agora a doutrina da santificação. Ah, que maravilha. Agora falta uma coisa só, para você completar e ser uma pessoa com equidade. Agora você não tem mais medo. Eu falei, agora medo não tenho. Não tenho medo da morte porque já fui salvo. Cristo já fez isso por mim. Tá bom. Como responsável, já cresci em santificação e estou crescendo, mas não completei. Sou, mas ainda não. Sou santo, mas não. Sou justo, mas ainda não. Sou perfeito, mas ainda não. Sou bom, mas ainda não. Sou salvo, mas ainda não. Sou filho de Deus, mas ainda não se revelou o que havemos de ser. Ah, você já entendeu? Já entendi. Beleza, então, agora você tem temor do quê? Agora eu sei, eu tenho temor de perder a comunhão com Deus, com a palavra de Deus, e não ouvir o Espírito Santo de Deus falando comigo. Eu tenho medo de resistir o Espírito, apagar o Espírito, negar o Espírito, rejeitar o Espírito, entristecer o Espírito. Então agora eu tenho esse temor. É o que Jesus também tinha. Ele suou sangue na cruz por nós, porque ele entendeu o amor de Deus. O temor de Deus era entendido. E por causa disso ele fez a vontade de Deus e expressou para nós o contexto da salvação e pediu agora para a gente ter a responsabilidade de expressá-lo numa forma de santificação e em comunhão, praticar a justiça em amor. Pronto, alcançamos o que ele falou aqui da equidade. E não vamos ouvir no final o que ele vai dizer para muitos que dizem, Senhor, Senhor, nós não fizemos, profetizamos, falamos, realizamos em teu nome, e vão ouvir explicitamente naquele dia, diante do trono de Cristo, a expressão, afastai-vos, vós que praticais a iniquidade, porque vocês não alcançaram a equidade, porque vocês não desenvolveram a salvação, não cresceram em santificação e não tiveram comunhão conosco, para poder, em poder, expressar as minhas virtudes, o meu amor. Porque só o Espírito Santo vai dar essa condição naquilo que Cristo já fez por nós, agindo nós com responsabilidade. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, meu querido irmão e irmã, que nos ouve, que nos acompanha, que haja uma reflexão maior sobre isso, porque o cetro do reino de Deus é a equidade, e Deus abomina a injustiça, e a injustiça que ele está falando aqui é não realizar a equidade. Espero ter passado o sentido dessa equidade, uma justiça natural, praticada em amor, porque a justiça legal é por obrigação, é por dever. E muitas vezes a pessoa acha no mérito agora de receber o que fez. Enquanto a justiça e a equidade é a expressão do amor, do reino de Deus, sem julgar as pessoas e sem fazer com que todas sejam iguais. Mas amá-las, isso é a equidade, amá-los individualmente. Por isso que Deus falou, eu sou o Deus de Abraão. E eu não disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como se fosse o mesmo, para igual para todos. Não. Desculpa, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E bota o teu nome aí, meu querido. Bota o teu nome aí, minha querida. De você. Ele é o Deus seu.
que trata você na sua individualidade, da sua diferença que você tem com os outros. Ele não trata todo mundo nivelando. Não faz um tijolinho. Não. Você é uma pedra viva. Ele trata você como uma pedra viva e te coloca no edifício espiritual da Nova Jerusalém como uma pedra viva, para você ser a expressão viva desse Cristo, que foi aquela pedra rejeitada. E ele falou, e você também assim o será, porque eles querem fazer de nós tijolos que alinham e tudo fica uniforme, porque dá trabalho trabalhar com as dificuldades individuais de cada pessoa, amando todas as pessoas, sem ter interesse e sem impor nada a respeito. Que a gente possa entender que eu acabei de falar, o que é a equidade, para não ouvir no final de Jesus, fizemos tudo o que o Senhor falou, religiosamente tudo. Ele falou, vocês só praticaram a iniquidade, porque vocês não fizeram acontecer a justiça natural, vocês fizeram a justiça do direito e do mérito, achando que tem lugar no reino. E não entrarão no reino, porque não fizeram a vontade do Pai, que é crer em Jesus, a santificação, em tudo da graça em Cristo. E crendo em Jesus, a gente nega a si mesmo e deixa esse Cristo expressar através da nossa vida, sem negar o eu, mas nega a si mesmo, sem negar o eu. Eu continuo sendo eu, mas eu quero expressar esse Cristo, porque eu fui feito para expressar a glória de Deus e as virtudes de Deus e o amor de Deus em Cristo Jesus. Deus abençoe a cada um de nós aqui, que vamos continuar refletindo, e você, irmão, que ouviu essa palavra, medite um pouco a respeito e continue crescendo, desenvolvendo a sua salvação, crescendo no conhecimento de Deus e de Cristo, crescendo em santificação e não se afastando da comunhão de Deus Pai, Deus Filho, na unção do Espírito Santo, para ser a expressão desse amor que Ele falou para a gente ser. Isto é, equidade, expressão do reino de Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém? Amém.